Magnífico reitor da Universidade de Coimbra, excelentíssima doutora Anabela Mota Ribeiro, em representação da senhora Presidente do Conselho Geral, excelentíssimos senhores reitores eméritos, excelentíssimo professor doutor Luís Miguel da Cruz Simões, que preferirá a oração de sapiência pela Faculdade de Ciências e Tecnologia, excelentíssimo vigário-geral da Diocese de Coimbra, em representação do senhor Bispo de Coimbra, excelentíssimo senhor deputado à Assembleia da República, excelentíssimo senhor secretário técnico do Centro 2023, em representação da senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, excelentíssimo reitor da Universidade da Madeira, senhor Presidente da Câmara Municipal de Condeixa Nova, senhor Presidente da Câmara Municipal de Miranda do Corvo, caro representante da Câmara Municipal de Coimbra, excelentíssimo Procurador-Geral Adjunto, em representação do senhor Procurador-Geral Regional, excelentíssimo Presidente do Tribunal de Relação de Coimbra, excelentíssima Major, em representação do senhor Comandante da Brigada de Intervenção, senhor Comandante do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana em Coimbra, senhor Comandante Distrital da Polícia de Segurança Pública de Coimbra, senhora Diretora do Serviço de Estrangeiros e Asilo, senhor Procurador, Diretor da Diretoria do Centro da Polícia Judiciária, senhor Presidente da União de Freguesias de Coimbra, senhor Presidente da Associação de Antigos Estudantes de Coimbra, caro representante da Associação dos Antigos Estudantes de Coimbra em Lisboa, excelentíssimos senhores vice-reitores e pró-reitores da Universidade de Coimbra, excelentíssimos senhores diretores das unidades orgânicas da Universidade de Coimbra, excelentíssimo senhor administrador e senhora administradora adjunta da Universidade de Coimbra, excelentíssimo senhor administrador dos Serviços de Ação Social da Universidade de Coimbra, senhora provedora do estudante, senhor capelão da Universidade de Coimbra, excelentíssimos senhores da Comissão de Trabalhadores da Universidade de Coimbra, caros membros do Conselho Geral da Universidade de Coimbra, senhores e senhoras do Senado, excelentíssimos senhores e senhoras doutoras e doutores, excelentíssimos senhores membros do Corpo Técnico da Universidade de Coimbra, minhas senhoras e meus senhores, caras e caros jornalistas, caras e caros colegas. Onde quer que haja mulheres e homens, há sempre o que fazer, há sempre o que ensinar, há sempre o que aprender. Inicio com uma reflexão de Paulo Freire, intemporal e universal, sempre aplicável à Universidade de Coimbra, sempre aplicável à existência do ser. No entender de Aristóteles, a educação deve ocupar toda a vida do cidadão, desde a sua concepção. A educação não pode ser negligenciada, pois somente através desta a pessoa se conseguirá desenvolver. Somente através desta conseguiremos uma comunidade sólida e consciente. Na senda dos 50 anos do 25 de Abril, que se irão comemorar no próximo ano, cabe-nos refletir acerca da educação e a sua importância para conseguirmos evitar a corrosão de ideias reacionárias e nefastas que se tentam infiltrar na sociedade, afastando comunidades próximas da defesa de um coletivo comum. A erosão de ideias destruidoras e contrárias à paz social que colocam em causa a igualdade de oportunidades, o respeito pelo outro e até as próprias instituições têm vindo a difundir-se a um ritmo muito elevado. A segurança com que encaramos o que temos e a preocupação natural com os problemas rotineiros, que nos prende numa vontade incessante de procurar mais e melhor, distrai-nos de um trabalho árduo que temos de realizar, o de fortalecer o Estado de Direito e zelar pela democracia. Para tal, revela-se fundamental que todos participem de forma despretensiosa, mas honrosa e exímia, na consolidação do Estado democrático em que vivemos. O nosso papel, Universidade e Associação Académica de Coimbra, é precisamente esse: contribuir para a consolidação e fortalecimento do pensamento pessoal direcionado para o bem comum. Em mais um ano letivo, que agora começa, milhares de estudantes renovam as suas esperanças académicas. Outros milhares de jovens iniciam, pela primeira vez, a sua caminhada no ensino superior. Acima de tudo, deseja-se que estes disponham das melhores condições que lhes permitam alcançar o seu desenvolvimento pessoal, social, académico e profissional. É um período, para estes novos estudantes, de misto de emoções. Entre entusiasmo, nervosismo e esperança, estes jovens começam agora a dar um dos mais importantes passos das suas vidas. É também um período para Coimbra e para a Academia de esperança, de renovação e de oportunidades. Desde a sua fundação, em 1290, que a Universidade de Coimbra é indissociável ao desenvolvimento social e económico. A ação altamente difundida da Universidade não se repercute apenas na ciência e no conhecimento, mas também na compreensão pública das humanidades, das artes, da ciência e da tecnologia. Uma verdadeira escola de criação, análise crítica, transmissão e difusão da cultura, de ciência e tecnologia, que através da investigação, do ensino e da prestação de serviços à comunidade,
contribui para o desenvolvimento económico e social, para a defesa do ambiente, para a promoção da justiça social e da cidadania esclarecida e responsável e para a consolidação da soberania assente no conhecimento. O posicionamento do ensino superior de Coimbra é indubitavelmente marcante no panorama nacional e internacional. Se, por um lado, milhares de jovens abraçam um novo caminho dos seus percursos radiantes e expectantes relativamente ao seu futuro, por outro lado, centenas de agentes autárquicos e ligados ao ensino superior devem refletir de que forma o futuro de cada um destes jovens pode passar por Coimbra. Esta é uma missão que deve ser encarada como central por todos estes agentes para que o potencial de milhares de jovens que anualmente chegam a Coimbra possa ser explorado na sua plenitude. Coimbra é academia e, por ser academia, é tradição, é cultura, é desporto, é política, é conhecimento. Coimbra é ciência, Coimbra é informação, Coimbra é desenvolvimento. Todos os jovens que abraçam Coimbra como a sua cidade durante fundamental período da sua vida para estudar determinada área do saber, escolhem oportunidades únicas e ímpares, com potencial para destacar face a outros jovens. O cidadão formado em Coimbra é formado com excelência e tem oportunidades sem igual. Coimbra tem de segurar os cidadãos que forma, de modo a promover a sustentabilidade populacional da região e a apostar no seu próprio futuro enquanto cidade. Este é um desafio que não é novo e não é fácil, mas Coimbra precisa de liderar e acompanhar. Tem de liderar na inovação, no desenvolvimento e na difusão de conhecimento, mas também tem de acompanhar as exigências que o mundo moderno comporta, atendendo à mudança constante que caracteriza toda a existência do ser. A digitalização é um passo fundamental que a sociedade terá inevitavelmente de dar, devendo estar a Universidade de Coimbra, mais uma vez, na vanguarda. Um caminho para uma sociedade mais inteligente, eficiente e sustentável é o que temos de adotar. Neste caminho, onde a tecnologia se configura como centro do progresso, a inteligência artificial muitas vezes ganha espaço, pela eficiência que comporta e pelo facilitismo com que apresenta soluções aos problemas mundanos. Sem prejuízo das suas vantagens, que devem ser sempre dispostas ao serviço e em benefício das pessoas, não podemos negligenciar o cuidado com o que distingue o ser humano dos demais, a mente e o pensamento. O ser humano faz o mundo avançar por virtude da sua destreza cognitiva. A velocidade com que circula a informação, o imediatismo com que procuramos resolver desafios do cotidiano e o consumo desenfreado de conteúdo são um risco atual. Um risco ao estímulo cognitivo e ao aprofundamento do pensamento intelectual. A difusão desmedida da inteligência artificial pode constituir um elemento deste risco, obstruindo a consolidação do pensamento crítico e podendo, inclusive, agravar as desigualdades sociais. Este será, muito provavelmente, o maior desafio da educação formal. Estimular o pensamento crítico, promover o uso racionalizado de ferramentas e formar cidadãos. Isto é, conferir as bases da igualdade de oportunidades. Esta é a missão da escola enquanto instituição. O caminho não é simples, mas a universidade deverá ser sempre um exemplo, apesar de não ser a base da formação do cidadão. Esse papel central reside na educação pré-escolar, no ensino básico e secundário. A escola deve ser sempre o principal motor de promoção de igualdade de oportunidades. Paulo Freire diz-nos que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Mais do que formar profissionais ou académicos superqualificados, tecnicamente capazes de desenvolver a sua atividade de forma exímia, temos de assegurar a disponibilização das condições e ferramentas para o desenvolvimento do ser, capacitando cidadãos de excelência. O papel do profissional poderá eventualmente ser substituível. O papel da pessoa jamais o será. E aí está, mais uma vez, a diferença do papel da universidade em relação às demais instituições. Magnífico reitor, caras e caros colegas, meus senhores e minhas senhoras. Sem ilibar o papel das universidades, tendo em conta o contributo que providenciam à sociedade, deve-se questionar o papel do governo. Que visão existe atualmente para o ensino superior? Pergunta-se mais, que visão existe para o país? Qual é o propósito das políticas públicas vigentes? Não se verifica coragem dos decisores para aplicar reformas estruturais. Emenda-se pontualmente, sem atuar no cerne das questões fraturantes do país. A atual política governamental tem conduzido à desvalorização dos diplomas, à fuga de cérebros, a salários baixos e à precariedade laboral. Carreiras empobrecidas e sem progresso é o que cria um desalento geracional. Forma-se uma geração, para se rotular a mesma da mais qualificada de sempre, para lhes dar um futuro de incertezas e de instabilidade. 65% dos jovens em Portugal recebem menos de 1.000 euros mensais, sendo esta a geração mais qualificada de sempre. Evidencia-se a falta de planeamento para uma configuração estável a médio prazo.
No que diz respeito à educação, ensino superior, juventude e trabalho, as políticas governamentais são demasiado incisivas em problemas concretos atuais, amortizando as dores momentâneas, mas sem interferir na sua resolução. Os problemas vão subsistir enquanto as prioridades políticas nestas áreas não forem equacionadas e as mesmas não forem reformadas. Em relação ao ensino superior, é o que vemos: medidas curtas e avulsas. Para combater as necessidades atuais da comunidade estudantil, anunciam-se medidas que pecam pela sua visão limitada e curta temporalmente. O Programa Nacional para o Alojamento do Ensino Superior tem-se revelado um fracasso. O Governo não cumpriu as suas metas e o resultado está à vista de todos. Atualmente, no setor público, há camas para apenas cerca de 10% dos estudantes universitários deslocados. Há um ano, o Primeiro-Ministro prometeu que até 2026 15 mil novas camas serão disponibilizadas para a comunidade estudantil. Este ano, a Ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior fez exatamente a mesma promessa. O tempo passa e a obra pública não avança, não havendo regulação do mercado de arrendamento, gerando-se rendas incomportáveis para os estudantes e para as suas famílias. O edificado público existente vai-se degradando e caindo em desuso, ao invés de ser utilizado para fins de habitação. Mas o problema é mais profundo. As instituições de ensino superior vão fazendo o que podem com o que têm. Atualmente, o financiamento das instituições de ensino superior depende muito das próprias. Mais de 40% das verbas ao dispor das instituições são receitas geradas pelas próprias instituições. Proporcionalmente, Portugal é um dos países em que as universidades recebem menos apoio financeiro do Estado em toda a Europa. Isto obriga as instituições a fazer um esforço financeiro e a comercializar ao máximo os seus serviços, de forma a assegurar a sua sustentabilidade. Muitas vezes, o parente pobre desta gestão é a ação social escolar. Se, por um lado, aqui na Universidade de Coimbra, a preocupação para com os serviços de ação social existe, com a manutenção do valor do prato social em 2,40 € nas cantinas e com as candidaturas realizadas pela Universidade para a requalificação e construção de novas residências, por outro lado, percebemos que o Estado pode e deve fazer mais ao nível da ação social. A Associação Académica de Coimbra, paralelamente a todos os apoios já existentes, tanto nacionais como universitários, criou o Fundo Social António Luís Gomes, através do qual iremos apoiar estudantes já a partir do presente ano letivo. A necessidade da criação deste apoio advém principalmente de duas particularidades. A primeira é o agravamento do custo de vida e a escassez de apoios e soluções para os estudantes. A segunda é a entropia criada pelo Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a estudantes de ensino superior, que contém critérios demasiado específicos e negligentes, contraproducentes para com a existência das próprias bolsas de estudo e contrários ao princípio da igualdade de oportunidades. Todo este panorama de exigência e de um custo de vida elevado resulta em pressões constantes para o término célere do curso. É este conjunto de problemas que constituem entraves à frequência do ensino superior e que vão contribuindo para o agravamento da saúde mental no meio académico. Podemos afirmar que, de facto, as universidades carecem de um maior número de psicólogos nos seus quadros. No entanto, seria preciso ser-se muito desatento para acreditar que a contratação de mais psicólogos, por si só, resolve o problema. Enquanto não existir prevenção e antecipação aos problemas, enquanto não houver um contexto adequado, promotor do bem-estar, onde a pessoa é o centro da sua razão de ser, os problemas perdurarão. Requer-se muito mais ao Estado para que as universidades possam fazer mais. E o que dizer sobre o regime jurídico das instituições de ensino superior? Neste momento, nada mais acrescento àquilo que os estudantes têm pedido. Apenas adereço uma nota. Quando se desconhece da realidade de grande parte da comunidade que se tutela, é natural que não se perceba a sua importância real e aquilo que esta reivindica. E o que reserva o futuro para estes jovens? A massificação do ensino superior não tem sido acompanhada do devido cuidado ao bem-estar desta comunidade. E a verdade é que, para a maioria destes jovens, que investem recursos e tempo no seu percurso académico, também não há compensação posterior. Atualmente, confrontamos-nos com uma realidade preocupante no mundo laboral. Os jovens em início de carreira e muitos profissionais já consolidados nos vários setores da sociedade perspectivam pouca margem de progressão na carreira, salários baixos e uma encolhida melhoria das condições de vida. Os sonhos e as ambições esbarram numa realidade frustrante e contraproducente com o desenvolvimento pessoal e social. Esta é a realidade imposta à juventude portuguesa. E se pensarmos no futuro, pode agudizar-se ainda mais ao nível da coesão demográfica e laboral. O papel da universidade e das universidades na sociedade deve ser e deve visar, acima de tudo, a sustentabilidade do país. A Universidade de Coimbra deve contribuir para a concretização de alguns eixos cruciais de uma política demográfica sustentável. A Universidade, enquanto instituição ímpar, detém
como já foi falado, numa capacidade única de captar talento no panorama regional, nacional e internacional. Não obstante, não deve usufruir desta capacidade para captar apenas elites económicas. Deste modo, a Universidade de Coimbra tem de conseguir captar talento e contribuir para a sua retenção, através da sua orgânica própria e da ligação que pode ter e deve ter junto do tecido empresarial, científico e associativo. Além disso, uma política de sustentabilidade demográfica e laboral que permita manter um equilíbrio geracional e manter Portugal enquanto país desenvolvido tem de prever a capacidade de acolher e incluir pessoas provenientes de diversas áreas e até mesmo locais do planeta. A Universidade de Coimbra, contendo cerca de 5.000 estudantes de nacionalidade estrangeira, dos quais cerca de 1.000 são estudantes internacionais, tem de ser um alicerce do país neste desígnio e deve saber posicionar-se na frente deste eixo estratégico de política demográfica. Só com uma política laboral alicerçada a uma política demográfica, o país terá sustentabilidade. No quadro europeu, Portugal é dos países que apresenta valores de rendimentos salariais mais reduzidos, a par de demasiados vínculos laborais precários. Junta-se a esta precariedade do mundo do trabalho nacional uma produtividade média cada vez mais desfasada dos padrões europeus. De acordo com vários indicadores internacionais, Portugal é dos países menos produtivos no contexto da OCDE e dos países onde mais horas se trabalha semanalmente. Paralelamente, Portugal é um país bem localizado, com um clima aprazível, regiões únicas e produtos e recursos endógenos de excelência, inserido em dinâmicas europeias repletas de potencial e oportunidades. Contudo, é um país onde a felicidade não reina. Servir a comunidade, perspectivar o desenvolvimento das pessoas e dos territórios é a missão de serviço público da política. As políticas públicas devem conter em si mesmas um sentido de realização, cuja finalidade implícita deve ser a felicidade das pessoas. Para a prosperidade do país, a redução da carga horária semanal é um passo inevitável e necessário. As vantagens da redução da carga horária sentir-se-ão na população, nas organizações e no país. O pressuposto de menos horas alocadas ao trabalho ou ao emprego é um pressuposto que procura dar tempo e espaço às pessoas e comporta vantagens para todos os envolvidos. Este passo, para as pessoas, é sinónimo de mais tempo de ócio, que pode ser destinado a diversos tipos de finalidades. Abrem-se oportunidades para formações complementares, novos passatempos e um mais vasto aproveitamento cultural. De modo geral, gera-se uma maior cultivação do ser e o fomento da possibilidade de formação holística, além de existir mais tempo livre para uma maior dedicação à componente familiar e social que se caracterizam como vitais para o bem-estar de cada um. A par disto, e como sempre, a educação não deve existir nas primeiras fases da vida humana. Deve estar presente com qualidade ao longo de toda a vida. A satisfação e a motivação de cada um tende a contribuir para o aumento da felicidade e da produtividade, tendo em conta que pessoas mais motivadas apresentam mais predisposição e vontade. O trilho do desenvolvimento pessoal e social é o de recolocar a felicidade das pessoas no centro das prioridades políticas. Partindo-se desta premissa, para a construção de políticas públicas, a eficiência e benefícios de todos aumentarão. Magnífico reitor, caras e caros colegas, meus senhores e minhas senhoras. A Universidade de Coimbra é história. A Universidade de Coimbra é futuro. A Associação Académica de Coimbra, enquanto escola de pensamento, será sempre uma aliada da Universidade na diferenciação dos percursos. O papel da Associação Académica no desporto, na cultura, no civismo e na participação é fundamental na academia e na cidade. Esta instituição, a Associação Académica, merece mais para poder ser mais. Sem recorrermos a saudosismo ou a utopia, temos todos a responsabilidade de pensar a Associação Académica para o futuro. Não cabe apenas à Associação Académica. É preciso apoio real, proximidade institucional e a valorização de diversos agentes. Coimbra tem uma joia nas suas mãos e não se sabe polir. Fazer melhor é fazer diferente, é fazer mais. Mas não é fazer diferente daquilo que somos, é ser e fazer diferente dos outros. Acabarei a citar Manuel Alegre, em tempos estudante de Coimbra, sempre cidadão do mundo. Já de esperar se desespera, e o tempo foge, e mais do que a esperança leva ao por ardor, porque um só tempo é o nosso, e o tempo é hoje.